E aí pessoal, beleza? Professor Thiago na área, vamos lá. A matéria hoje vai ser citologia, certo? Eu não vou aparecer muito aí, porque senão fica blá 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 e você não consegue ver nada, tá? Então pessoal, o que é citologia? É a área da biologia que vai estudar a célula, beleza? Mas o ponto de partida é saber diferenciar os tipos de célula. Aqui nós estamos vendo especificamente uma célula eucarionte animal, certo? Mas você fala assim, pô Thiago, o que é isso? Célula eucarionte animal? E agora? Me perdi. Então vamos devagarzinho, primeiro diferenciando as células, certo? Então nós temos basicamente, pessoal, dois tipos de células. Células eucariontes e células procariontes, tá? De cara você consegue notar a diferença de tamanho, né? Uma célula eucarionte, animal nesse caso, seria uma célula epitelial do intestino, tá? E aqui uma célula procarionte, beleza? Poderia ser um bacilo aí, um lactobacilo, tá? Fala, pô, mas é do mesmo tamanho da mitocôndria. Sim, vocês já vão entender essa relação daqui a pouquinho. E o que é essa sujeira aqui? Isso aqui seria um vírus, pessoal. Não é célula, é um ser acelular, certo? Mas isso aqui seria um vírus, é um ser bem menorzinho, beleza? Mas vamos ampliar um pouquinho aqui, para a gente conseguir diferenciar uma célula eucarionte de uma célula procarionte, tá? Vamos lá, então primeiro, opa, quase caiu. Primeiro uma célula procarionte, certo? O que é uma célula procarionte? É uma célula bem mais simples, tá? Uma célula bem mais primitiva. É uma célula que tem basicamente o que é necessário para ser um ser vivo, isto é, membrana celular, material genético e ribossomos. Certo? Então tem que ter pelo menos isso, ó. Membrana celular, material genético e ribossomo, certo? Beleza, então tem célula? Sim, tem célula porque tem membrana, tá? Só que por que chama procarionte? Porque é uma célula onde você não vê o núcleo diferenciado, você não vê o material genético envolto numa membrana. Na verdade, nós temos aqui um cromossomo central, que é um nucleóide, e um cromossomo extra, que é um plasmídio, tá? Esses cromossomos de célula procarionte também não tem telômeros, não tem começo e fim, como se fosse isso aqui, ó. Não tem pontinhas. Na verdade, são cromossomos em anel, como se fosse isso aqui, ó. Certo? Um cromossomo em anel. Só que ele não fica assim, né? Ele fica todo enroladinho. Desenrolou, mas seria isso, tá? Ia ficar todo enroladinho aqui no núcleo de uma célula procarionte, beleza? Então, como nós não estamos vendo a organela, a estrutura chamada núcleo, é uma célula procarionte, uma célula que tem um núcleo primitivo, anterior, antecessor, pró, tá? Beleza? Então, o que tem aqui? Voltando. Membrana celular, ribossomo, nucleóide, plasmídio. Nessa bactéria, nós observamos uma parede celular feita de proteínas e glicídios, de polipeptidoglicano, olha que nome chique, tá? Nós podemos simplificar em proteínas e açúcares, beleza? Então é isso, fechou? Então, célula procarionte está aqui. Já o que tem de especial uma célula eucarionte? Ela vai ter muito mais coisas, tá? De cara a gente percebe a diferença, não foi que pró era núcleo não diferenciado? Aqui nós conseguimos ver a estrutura, a organela chamada núcleo, coisa que nós não observamos na célula procarionte, certo? Procarionte não tem núcleo diferenciado. Quero dizer com isso, o material genético aqui fica envolto numa membrana, beleza? Chamada carioteca, membrana nuclear. Cário, núcleo, teca, membrana, tá? Mas se vocês repararem, essa carioteca meio que se amarra aqui no retículo, tá vendo? Que na verdade a carioteca é uma especialização do retículo endoplasmático, tá? Mas depois a gente fala disso, beleza? Então, tem outra diferença também. Lembra que lá só viu o ribossomo? Aqui nós vemos ribossomos também, ó. Vários ribossomos. Mas numa célula eucarionte nós também observamos organelas feitas de membrana. Nós vamos chamar de organelas membranosas, tá? Então, uma célula eucarionte, além de ter núcleo diferenciado, ela apresenta organelas feitas de membrana, organelas membranosas, tá? Então, pessoal, só para a gente comparar, de novo, rapidão. Outra diferença importante, tamanho. Uma célula procarionte é muito menor, certo? Procarionte e eucarionte. Nesse ponto, beleza? Vamos para as estruturas. Não, Thiago, faltou uma coisa ainda. Faltou, porque eu vi que tem diferença de eucarionte animal e de vegetal. Sim, vamos lá. Vamos para as diferenças. Uma célula eucarionte vegetal vai ter algumas coisas a mais do que uma célula eucarionte animal, tá? O que uma célula eucarionte vegetal vai ter a mais? Ela vai ter
parede celular feita de celulose, que nós podemos chamar de parede celulósica, mas vamos lá, parede celular feita de celulose, tá? Vai ter então cloroplastos e vai ter um grande vacúolo, tá? É só pensar na lógica aqui, pessoal. Um animal come, o vegetal não come, o vegetal é autótrofo, o animal é heterótrofo. Como o vegetal tem que produzir a própria comida, visto que ele não come, quem faz as coisas em um ser vivo sempre é a célula, certo? Então, a organela responsável por produzir alimento para o vegetal via fotossíntese chama-se cloroplasto. Coisa que o vegetal vai ter e o animal não vai ter, porque o animal não faz fotossíntese, o vegetal faz fotossíntese, certo? Outra diferença importante, parede, porque a parede, olha meu braço, ó, molinho, fofinho, certo? Se você fosse um galho, aqui, ó, pronto, ó, caixinha, madeira. Essa madeira é muito mais rígida que meu braço, porque a célula que formou a madeira, na verdade, isso aqui são células mortas, né? Mas a célula que formou essa madeira, ela tinha bastante parede celular. Na verdade, quer dizer, célula vegetal tem parede celular, né? Então a madeira aqui é dura porque tem parede celular. A minha pele não é dura, não tem parede celular, tá? Na verdade, tem que pensar não no órgão, não no tronco e na pele, e sim na célula, né? Então aqui a célula é mais rígida, visto que tem uma parede celular feita de celulose. Parede celulósica, mais simples, tá? Então, ó, cloroplasto, parede celulósica, certo? E esse vacúolo gigante? Animal tem vacúolo? Tem! Cadê o vacúolo aqui? Ih, eu não desenhei o vacúolo, mas animal tem vacúolo, pode ser um vacúolo digestivo, por exemplo, tá? Mas uma célula vegetal vai ter um grande vacúolo porque o vegetal precisa acumular mais coisas, visto que ele não consegue buscar coisas, né? O animal consegue atrás de água, o animal consegue atrás de outras coisas. O vegetal não consegue, logo ele vai ter uma grande bolsa para guardar coisas que ele não consiga buscar, preferencialmente água. Beleza? Então vamos voltar aqui, a gente vai observar estrutura por estrutura. Vamos lá. Ah, Tiago, mas você falou também dos vírus. Não, verdade, vamos falar dos vírus, vai? Não tem a ver diretamente com a matéria, mas é legal para a gente diferenciar, tá? Um vírus não tem, é um ser que tem célula? Não, não tem células. Você fala, pô, mas isso aqui, ó, não é uma célula? Não. Para ter célula, obrigatoriamente temos que ter membrana, certo? O vírus não tem membrana. O vírus é um ser quer dizer não, né? Acelular, ele não tem célula. Isso aqui, na verdade, é um capsídeo, uma estrutura formada de proteína. A membrana nós vamos ver que ela é formada de lipídios, tá? Fosfolipídios, preferencialmente, e proteínas. Aqui não. Aqui é uma caixinha de proteína, certo? Então, o que nós estamos vendo aqui é um bacteriófago. Tem material genético? Tem material genético, que pode ser DNA ou RNA. Nunca os dois ao mesmo tempo, certo? DNA ou RNA, beleza? Mas é um ser que, então, não tem célula. A gente não vai classificar ele como um ser celular, porque ele é um ser acelular, né? O vírus, por não ter célula, ele é obrigatoriamente um parasita intracelular, porque ele tem que pegar o material genético dele e colocar numa célula para a célula ler a informação do vírus e criar novos vírus. Beleza, pessoal? Mas o vírus é outra matéria, só para a gente comparar para não perder o foco, certo? Vamos voltar para a célula. Então nós estamos vendo aí uma célula eucarionte animal, certo? Estrutura por estrutura. Opa, vamos lá, devagarzinho. Vamos gerar. Primeiro aqui, ó, mitocôndria, tá? Tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular, tá? Ela vai pegar o alimento, reagir o alimento com oxigênio e fornecer ATP, trifosfato de adenosina, que é energia para a célula. Esse processo de queima do alimento com oxigênio nós chamamos de respiração celular, coisa que a mitocôndria faz. Na verdade, ela é responsável por uma parte específica chamada ciclo de Krebs e cadeias oxidativas. Mas mais para frente essa matéria, certo? Por enquanto a gente tem que pensar, pessoal, a mitocôndria faz a respiração, tá? Tem uma parte que pode acontecer fora, mas não vem ao caso. Vou ampliar a mitocôndria, vamos lá. Mitocôndria ampliada, certo? Então o que tem de especial a mitocôndria? Porque, opa, balancei tudo aqui agora. O que tem de especial a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela que ela apresenta material genético próprio, tem ribossomo próprio, tem duas membranas. Fala, pô, mas isso aí não parece uma célula procarionte? Sim, parece. Na verdade, a mitocôndria tem uma origem externa, né? A mitocôndria, na verdade, ela era uma célula procarionte que foi fagocitada e acabou escapando da digestão celular e começou a viver dentro da célula. Isso trouxe grande vantagem, que é a produção de energia para a célula. Essa teoria que explica o surgimento da mitocôndria e do cloroplasto, que depois eu vou falar dele, chama-se teoria da endossimbiose, tá?
Quais meus indícios que mostram que a mitocôndria era uma célula à parte, né? A mitocôndria é uma organela que tem material genético, ribossomo, membrana, que teoricamente é original dela, e membrana da vesícula de fagocitose, né? Da bolsinha de fagocitose, do vacúolo digestivo, que ela acabou escapando, tá? Pô, parece muito isso. Sim, exatamente. Beleza? Tá? Então, a mitocôndria faz a respiração celular. Na verdade, um processo fora da mitocôndria, chamado a glicólise, vai acontecer fora, e dentro da mitocôndria vai acontecer o ciclo de Krebs e as cadeias oxidativas, tá? Mas isso é mais pra frente, fechou? Opa, viajei aqui. Vamos lá pro próximo. Os ribossomos, eles podem estar assim soltos no citosol, ou eles podem estar associados ao retículo endoplasmático, tá? Mas o que é o ribossomo? O ribossomo é uma estrutura que não é feita de membrana. Na verdade, o ribossomo ele é feito de RNA ribossômico e proteína, tá? O que nós estamos vendo aqui, ó, as duas subunidades do ribossomo, que está em azul, tá? Isso aqui dentro roxinho é o RNA mensageiro. Esse roxinho um pouco mais escuro é o RNA transportador, carregando aminoácidos para formar uma proteína. Na verdade, o processo, como o ribossomo vai ler a informação genética via RNA mensageiro e fabricar uma proteína, nós vamos ver na frente genética molecular, tá? Esse processo aqui chama-se tradução, beleza? Mas também é uma matéria um pouquinho mais para frente, com um processo bem complexo, beleza? O que eu tenho que saber agora é histologia. Ribossomo é responsável pela produção de proteínas, vai juntar vários aminoácidos e formar uma proteína, porque uma proteína é um polipeptídeo, ele é formado por vários aminoácidos. Uma proteína é uma molécula formada por vários aminoácidos, certo? Beleza? Então, ribossomo já era. Já o complexo de Golgi, pessoal. O complexo de Golgi é essa estrutura aqui, ó, são várias bolsinhas empilhadas. O que ele faz? O complexo de Golgi armazena substâncias que serão eliminadas da célula por exocitose. Quando a célula libera uma substância com uma função específica, tá? Nós chamamos isso de secreção. Então, o complexo de Golgi é responsável por armazenar secreções, beleza? E o complexo de Golgi também, ele vai formar lisossomos, tá? O que o lisossomo tem de especial? O lisossomo é uma bolsinha, uma vesícula, cheia de enzimas digestivas, que são proteínas, né? Essas enzimas digestivas vão atuar na digestão intracelular. Tá? Então, o lisossomo é a organela responsável pela digestão intracelular de algo que a célula fagocitou ou de uma estrutura velha, uma organela velha, quem vai digerir é o lisossomo, certo? O lisossomo também pode gerar um efeito chamado autólise celular, quando ela se mata, tá? Ou apoptose. Então, vários lisossomos são produzidos e a célula se autodigere, beleza? O retículo endoplasmático, pessoal, nós temos dois tipos, ó. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, retículo endoplasmático liso, certo? Qual que é a diferença? O rugoso ou granuloso tem tipo grãozinhos, parece que é sujinho, parece um brigadeiro com granulado, brigadeiro sem granulado, certo? Na verdade, esses granuladinhos aqui são os ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso tem ribossomos presos, já o retículo endoplasmático liso não tem ribossomos presos, tá? Pô, mas o que faz o retículo? O retículo transporta coisas pela célula, tá? Na verdade, aqui a gente pôs um pedacinho, mas ele vai se ampliar aqui bastante, tá? Aqui é só uma demonstração. Esse retículo, pessoal, vai transportar coisas. Vamos pensar. Se esse retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos presos, e eu acabei de falar que o ribossomo é responsável pela produção de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso vai transportar proteínas, certo? Lógico, né? Já o liso vai transportar outras substâncias, lipídios, alguns carboidratos, tá? Então, o retículo endoplasmático liso transporta lipídios e alguns carboidratos. Já o rugoso vai transportar proteínas, beleza? Ah, mas eu li que eles também produzem proteínas. Sim, porque se o ribossomo preso ao retículo produz a proteína, e se o retículo, para ser rugoso, tem que ter ribossomo, eu posso afirmar que o retículo endoplasmático rugoso também produz proteína. Então ele produz e transporta a proteína. Aqui produz e transporta lipídios, certo? Para quem? Pode transportar, por exemplo, para o complexo de Golgi. Beleza? Já essa estruturinha aqui, ó, isso aqui são os centríolos, né? Os centríolos são formados por microtúbulos. O centríolo é muito importante para a divisão celular, beleza? E eles também organizam o citoesqueleto, além de formar os cílios e flagelos. Pô, o que é citoesqueleto? Na verdade, tem que pensar que a célula não é assim, pessoal.
todas as organelas estão presas em proteínas, né? Essas proteínas formam o tipo esqueletinho da célula, chamada citoesqueleto. Aqui não dá pra passar no núcleo, beleza? Mas, pessoal, então o citoesqueleto vai ser a estrutura que vai sustentar as organelas. Na verdade, são várias proteínas, tá? Depois eu vou mostrar a animação para vocês que especifica o citoesqueleto, tá bom? Porém, pessoal, quero mostrar mais uma organela que não tá aqui. Na verdade, tá aqui, ó. Cloroplasto, que eu já falei, né? Eu falei para vocês que o cloroplasto, ele tem clorofila, e ele que vai fazer a fotossíntese, como eu já falei. Então, o cloroplasto, pessoal, é uma organela que vai fazer a fotossíntese, que é o processo de produção de glicose via o uso de gás carbônico e água, usando a luz como fonte energética. O que tem de especial o cloroplasto, pessoal? O cloroplasto também tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Também tem material genético próprio, também tem DNA próprio, é um DNA em anel, igual da mitocôndria, tá? Tem ribossomos próprios. Pô, então ele tem a origem também externa, ele era uma célula procarionte que acabou sendo fagocitada? Sim, mesma ideia. Teoria da endossimbiose explica como surgiu o cloroplasto. O que tem de especial? Dentro dessas bolsinhas aqui, ó, chamadas tilacoides, aqui dentro tem clorofila. E a clorofila consegue absorver a luz para que ocorra a fotossíntese, beleza? Então, o cloroplasto vai produzir alimento, vai produzir açúcar para o vegetal via fotossíntese, certo? Então, o que tem aqui no núcleo de especial, pessoal? O que vocês estão vendo aqui, ó, é a cromatina. Na verdade, isso aqui são vários cromossomos que estão num grau de condensação não muito grande. Então, a gente não consegue ver cromossomo por cromossomo, a gente vê uma massa, certo? Essa massa de cromossomos nós chamamos de cromatina. Lembrando que célula eucarionte, os cromossomos apresentam telômeros, tem começo e tem fim, certo? Não é cromossomo em anel, certo? Cromossomo com telômeros. Então, os cromossomos aqui estão não muito condensados. Você é uma massa só, como se fosse, por exemplo, um cabelo, certo? Pense que cada cromossomo é um fio de cabelo e a massa de fitinhas nós chamamos de cromatina, tá? Essa região aqui em destaque é o nucleolo. O nucleolo é uma região da cromatina onde nós temos um alto grau de ativação, produzindo muito RNA ribossômico. Então, quando você pinga um corante aqui, o corante deixa essa região mais marcada. Por quê? Porque tem muito RNA ribossômico. Pô, então essa vai ser a região responsável pela formação de ribossomos? Sim. Assim, né? Senão você não consegue ver. Sim, opa, certinho. Tá? Por quê? Porque é desta região que vai formar RNA ribossômico para formar ribossomos, beleza? E para acabar o núcleo, nós temos aqui a membrana nuclear, carioteca, que é a estrutura que vai envolver o núcleo, que é nada mais do que retículo endoplasmático, certo? Fechou? Sai fora, gata, uma intervenção de um gato aí no meio do caminho. Vamos amarrar todos os processos aqui, pessoal. Então, bora. Então, a informação genética está no núcleo, tá? Essa informação vai sair do núcleo via RNA mensageiro, beleza? Então vai lá, tem o DNA aqui, eu vou tirar uma copiazinha, que vai ser o RNA mensageiro. Esse RNA sai do núcleo. Quem vai ler a informação do RNA? O ribossomo. O ribossomo vai ler o RNA e formar proteínas, beleza? Ele vai formar proteínas. Essas proteínas podem ser formadas no citosol ou podem ser proteínas formadas dentro do retículo endoplasmático. Essa proteína do retículo endoplasmático pode ser encaminhada, já que ele transporta coisas, para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai armazenar substâncias e vai também juntar com outras substâncias. Por exemplo, ele pode pegar um lipídio que veio daqui e juntar com essa proteína, tá? Vai acumular substância para ser liberado da célula por exocitose, beleza? Lembrando então, quem vai formar o ribossomo é o nucleolo, tá? Para que tudo isso ocorra é necessário energia. Quem fornece energia? Mitocôndria via respiração, tá? Essa energia aqui foi fornecida via alimento que ela oxidou. Esse alimento pode vir via digestão do lisossomo ou pode ser via absorção da membrana de uma molécula complexa, certo? De uma glicose, por exemplo, tá? Ou esse alimento pode ter sido produzido via cloroplasto, né? Então, o cloroplasto pode sintetizar o açúcar via fotossíntese para a mitocôndria usar, beleza? Tá? Ela vai usar para fornecer energia para todas as atividades celulares. O centríolo vai auxiliar a célula a se dividir em duas, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fechou.